Ele não chegou a conhecer o crack, mas tem experiência de sobra para debater o tema das drogas. Foi traficante, foi recuperado e hoje coordena uma comunidade terapêutica no Piauí. Eu vendia, no mínimo, 4.000 quilos de maconha por dia. Então, eu fui um fruto do tráfico, eu fui um fruto da falta de espaço na rua. Eu morei na rua, sou de uma família muito boa em Belo Horizonte, fui criado com toda a educação possível que um filho pode ter da família, com amor, dignidade, né? Mas, como o nosso companheiro ali falou, a falta de espaço que não é somada ao nosso indivíduo, ao nosso jovem. Eu conheci a droga com 11 anos de idade, né? E aos 25 era considerado um dos homens mais ricos na questão da droga e um dos homens mais perversos que já existiu nesse Brasil. Então não era para mim estar aqui nesse momento falando com vocês. Era para mim estar morto ou num presídio, né? Enfrentei presídios, enfrentei aquilo que eu causei à sociedade, né? Paguei pelos meus erros. Isso em 84, a dor da minha família foi muito grande, teve a morte de um irmão meu e a minha reinserção na vida, né? Então, assim, teve uma dor e uma alegria. Eu entrei numa comunidade terapêutica, não para me recuperar, mas para esconder. E lá eu tive, com muito carinho, muito amor, muito aprendizado e muita organização, com disciplinas, né, e normas onde você vai aprender a ter na sua vida, que eu consegui ter uma mudança. Quando a gente fala em droga, a gente pensa em pobre, preto e mais nada. É a grande engodo que a sociedade colocou para todos nós. A droga, ela não tem religião, ela não tem classe social, ela não tem nada. O que ela tem? Ela tem uma destruição familiar devastadora. Então, a perspectiva que o jovem tem é descobrir o que é escondido, né? Mas nós temos que preparar as nossas famílias a ser o amigo dos nossos filhos. Nós temos que preparar os nossos filhos a conhecer o mundo e ter as escolhas. Eu cito um depoimento que me chocou muito no meu estado. Num dado momento, foi preso no Piauí, aliás, eu estava visitando como governador um município chamado Alvorada do Gurgueia, um município pequeno, 4.000 habitantes. E ali, durante uma solenidade, uma mãe se ajoelha aos meus pés, chorando, clamando, desesperada, porque os seus filhos estavam envolvidos com drogas. No final da solenidade, eu ouvi ela e mais algumas pessoas dizendo que aquela pequena cidade, no sul do Piauí, estava já tomada principalmente pelo crack. Então, ali, acertei com a Polícia Federal, com a Polícia do Estado, foi feita uma operação, foram presos 2 jovens e mais um adulto, 2 menores, inclusive, e eu fui visitá-los. E ele me contou, ele disse, olha, pode voltar lá que já tem outros 2. Você pode voltar lá que já tem outros 2. Eu mandei voltar e já tinham mesmo outros 2. E ele explicou por quê. Primeiro, a gente ganha R$3.000 em média, não é, por mês. Nem o vereador da cidade ganha, tá certo, esse tanto. Então, nem o professor, enfim, 3.000 por mês naquela localidade. Segundo, a forma como ele colocou. Ele coloca, inclusive, que o grande parâmetro ali era viciar as mulheres. Porque as mulheres, pela dependência, era uma arma para eles importante para aumentar a rede de clientes. Eles organizavam festas, elas participavam e, pela necessidade, ela oferecia o seu corpo em troca do parceiro experimentar uma droga que rapidamente vicia. Então, veja, ali eu compreendi que ou a gente tem algo muito forte nesse país, ou a gente vai ter problema. Isso que está acontecendo, veja, é por isso que está chegando às comunidades rurais, está chegando a outras áreas. Na política e nem na questão da droga, para o adolescente, espaço vazio. Aquele espaço ele vai ocupar, ou para o bem. E por que não tem espaço? Porque ele não tem lazer, ele não tem esporte, ele não tem atrativos que o levem a desenvolver aquelas questões do sentimento, do afeto,
que ele perde muitas vezes na relação familiar. Mães separadas, que trabalham, que o filho fica solto, e aí cria-se de novo um ambiente negativo para isso. Mas, acima de tudo, ocupar os espaços na vida do jovem, na vida da família, ocupar os espaços na cidade, nas ruas. Nós temos em Porto Alegre um viaduto chamado Viaduto Imperatriz, que é um viaduto que fica ao lado da Universidade Federal, da URGS, abaixo do João Pessoa, a Ana Amélia conhece ali, né, Ana? Esse viaduto, ele é reduto de consumo de crack, prostituição, tráfico, várias pessoas foram assassinadas, e a CUFA pediu o viaduto para a prefeitura, um incomodado viaduto, pegamos esse viaduto, a exemplo do que a CUFA do Rio de Janeiro fez no viaduto Negrão de Lima, que é um viaduto que fica ali em Madureira. Pedimos esse viaduto e estamos agora ocupando esse viaduto com atividades positivas, levando jovens lá, em parceria com a campanha Crack Nem Pensar, fizemos aí uma semana de ocupação desse espaço, era para atendermos 700 jovens, atendemos 2.300. Sobre a questão das comunidades terapêuticas. E eu percebo também, no Brasil nós temos digamos, um veso, não faz, mas não deixa fazer. Não faz e não deixa fazer. A comunidade terapêutica, o que é? Foi uma necessidade que a própria sociedade encontrou de um caminho para a emergência. E esse caminho, essa emergência, acabou dando um sinal de que é possível, sim, com a união de todos, resolver um problema. Por que, doutor Célio, a comunidade dos médicos psiquiatras resistem ou há resistência na área médica a respeito das comunidades terapêuticas? O dependente químico, ele tem algumas sequelas quando está usando droga. Tem alguns que precisam de ser acompanhados com medicamento. Tem outros que vão ter sequelas para o resto da vida. E tem outros que não. E a consciência, isso cria uma dificuldade para o profissional de lidar no dia a dia. Né? E como a questão dele profissional, de estar no dia a dia, de ter que atender muita gente, de ter que ganhar dinheiro, de ter poucas coisas, aquilo que leva mais tempo dele fazer é antiprodutivo para a sua profissão. Então há um grande problema para ser resolvido nessa questão. Que droga não é tão somente uma questão de polícia ou uma questão de saúde, é uma questão também de educação, de segurança pública, de trabalho, de renda. Como bem disse o Dr. Boa, droga é business, né? E isso tem um impacto na nossa sociedade, na nossa população. É problema também de previdência, é problema dos setores do legislativo, é problema do executivo, é problema do judiciário, é problema da nossa sociedade como um todo. E qualquer intervenção, se não houver o esforço de todos esses segmentos e de alguns outros, que porventura eu tenha esquecido de mencionar, esse esforço não vai ter os resultados que nós gostaríamos que tivesse. Que seria livrar a nossa sociedade, as nossas crianças e adolescentes, principalmente, dessa situação. Nós temos 1 milhão de pontos de venda de álcool no país, provavelmente mais de 30% deles não regulamentados, não regulados, né, pelas regras mínimas de sanitarismo e tributação. E acredito que tenhamos um número semelhante, né, de distribuidores, de pontos de venda de crack no país. Mas assim, então a sociedade não se perturba com essa chacina que ocorrerá novamente no feriado de Corpus Christi. É certo que ocorrerá, todos sabemos que ocorrerá, e nós parece que a sociedade segue, parece não, evidentemente segue passiva diante dessa contingência. Os países que estão vencendo, eles introduziram uma nova cultura na sociedade, por isso que isso não é simples assim. Ou seja, você imagine a rede de formação para um país com 190 milhões de habitantes, o tamanho da rede de formação que não temos que fazer nas escolas, na família, nas empresas, nas lideranças em todas as áreas, para poder a gente ter uma nova cultura sobre isso. A gente acha natural nas nossas casas ter os lugares para guardar bebidas, essas coisas todas, né? E depois nos surpreendemos com as consequências, né, do que acontece. Então é uma mudança realmente brutal. No próximo bloco, o mercado das drogas e um consenso. É preciso um conjunto de políticas públicas para o combate ao crack. A gente volta já já.